Vamos para a palavra em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que tem por título O Progresso da Vida Cristã. Amém? A última vez que eu estive ministrando, aqui, sem ser domingo passado, onde nós trouxemos uma palavra bem pastoral, bem direcionada, nós estivemos falando sobre o secularismo e falamos da progressão da fé, que a fé, ela precisa ser aperfeiçoada, não é? E a fé aperfeiçoada, ela me leva a uma vida cristã autêntica, amém, queridos? E nós precisamos, como seguidores, como pessoas crentes em Cristo Jesus, nós precisamos urgente e imediatamente viver uma vida cristã genuína. Agora, uma vida cristã genuína, ela não para apenas na convicção de que Jesus é o Senhor. A vida cristã, ela é uma vida progressiva, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa sempre estar, numa progressão, e isso é importante. O que acontece? Infelizmente muitos acabam não progredindo na fé e ficam apenas exatamente no momento convicção ou no tempo convicção. Eu não estou dizendo para você que a convicção não é importante. O que eu estou dizendo é que a convicção que você tem, que Jesus Cristo é o teu Senhor, que Jesus Cristo é o teu Salvador, ela precisa te conduzir a algum lugar, amém? E este lugar, até que você chegue lá, você vai viver uma caminhada, e essa caminhada precisa ser uma caminhada progressiva, você precisa progredir, você precisa avançar na sua vida cristã, amém, queridos? Então é sobre isso que eu quero falar. Abra comigo a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu vou ler na versão NVT, ok? Nova versão transformadora. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos de número 6 e 7, amém? Pai das luzes, Deus de toda graça, louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento de culto, onde como igreja nos reunimos em torno do Teu nome, Pai. E agora, Senhor, nós nos voltamos para a Tua palavra. O Senhor tem nos dado uma palavra, o Senhor tem nos dado uma mensagem, e nós cremos, Pai, que essa mensagem, ela não procede do coração humano, ela procede do Teu Espírito. Por isso, Pai, que a mensagem, a Tua palavra, ela venha encontrar corações disponíveis, que o Senhor possa despertar a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, aqueles que também assistem online, Senhor, pelas redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, ministra os nossos corações, confronte, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos ser transformados, Pai. Leve agora, Senhor, todo pensamento cativo à obediência de Cristo, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Salvador, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, vou repetir, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão em gratidão. Vamos ler mais uma vez, se você puder, tome nota, grife, esse texto na sua Bíblia. Vamos ler mais uma vez. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes. Vou repetir para você já começar a pegar o cerne da mensagem. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão em gratidão. Amém, amados? Amados,
o objetivo principal das epístolas que nós encontramos, principalmente, né, ou mais especificamente no Novo Testamento, quando nós temos lá o conjunto de cartas, né, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, né, pastor, qual era o motivo daquelas cartas? Amém? A Bíblia fala que toda profecia, 2 Pedro 1:21, fala que nenhuma profecia, ela partiu da vontade humana, mas tudo que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém? É por isso que nós cremos nas Escrituras. É por isso que nós cremos somente nas Escrituras. É por isso que as Escrituras, por isso que a Bíblia Sagrada, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos porque sabemos que todas as palavras ditas, elas foram inspiradas pelo Espírito. Mas de uma maneira simples, de uma maneira comum, havia um objetivo no coração dos primeiros apóstolos a escreverem essas epístolas. E esses objetivos eram dois. Primeiro, o fortalecimento da fé dos cristãos. Por quê, amados? Porque o período em que as cartas, que as epístolas, elas foram escritas, era um momento de grande tribulação. Era um momento de perseguição contra os cristãos, principalmente nesse período em que Paulo, ele escreve algumas das cartas, como a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, né? Porque essas cartas, elas foram escritas quando Paulo já estava preso em Roma. E uma das preocupações de Paulo era que toda essa perseguição promovida pelo Império Romano aos cristãos, fizessem com que eles desanimassem na fé, fizessem com que eles se desviassem ou gerasse dentro do coração deles a incredulidade. Então Paulo, não somente Paulo, como Pedro, como Tiago, né, como Judas, meio-irmão de Jesus, todos eles escreveram às igrejas, e o objetivo primeiro era o fortalecimento da fé, para que por causa das tribulações, para que por causa da grande perseguição que houve no período, a igreja ou os cristãos, eles não passassem por um esfriamento ou por um desânimo, ao contrário. Paulo vai dizer que as suas prisões serviam, né, ou essa perseguição, ela servia para o avanço do evangelho. Amém, queridos? E Paulo, ele vai deixando sempre claro. E o segundo motivo que os apóstolos encontraram para escrever essas epístolas, essas cartas, era para combater as heresias. O que é uma heresia, pastor? É um acréscimo ou um decréscimo da palavra de Deus, proposital ou não proposital. Você vai ver, por exemplo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, Paulo dizendo que haviam várias motivações para as pessoas pregarem. E Paulo fala, alguns anunciam o evangelho com alegria, mas outros por inveja, outros, mas o que importa? O importante é que o evangelho está sendo pregado. O que é importante é que Cristo está sendo anunciado. Então Paulo vai dizer que havia muitas motivações para as pessoas estarem anunciando, mas o importante é que a mensagem estava sendo anunciada. Então isso já mostra que havia vários tipos de mensagens ou de palavras que estavam, amados, né, apontando, estavam atingindo a igreja. Você vai ver, por exemplo, aqui mesmo em Colossenses capítulo 2, no versículo 8, Paulo dizendo assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias. Pastor, mas por que filosofia? Amados, toda filosofia, o berço da filosofia é a Grécia. E nós não temos a Bíblia, Deus, ele não tem nada com a Grécia. Lá em Isaías fala que é de Sião que sai a lei. E a palavra de Deus vem de Jerusalém. Diz lá, se não me falhar a memória, acho que é Isaías capítulo 2, diz: de Sião sairá a lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Então não tem nada a ver com a Grécia. Os pais da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles e todos esses, o fundamento da filosofia não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Bíblia. E todas as vãs filosofias, de acordo com 2 Coríntios 10, ela tem como intuito nos afastar do conhecimento de Deus. Amém, querido? Você está compreendendo, sim ou não? Então Paulo vai dizer o quê? Tende muito cuidado para que nem vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam no quê?
em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, não em Cristo. Toda filosofia, ela tem um fundamento humano, amém? E religiosidade deste sistema. O mundo aqui está falando desse sistema, religiosidade que esse sistema promove. Então, olha o cuidado do apóstolo. Ele está preocupado que a igreja não seja escravizada, porque Deus não nos chamou para a escravidão. Nós não somos mais escravos, nós somos agora filhos. Amém ou não amém? Cristo, Ele já nos tirou da escravidão. A Bíblia diz aqui, mesmo em Colossenses, diz que Ele nos tirou da escravidão e nos levou para o reino do Seu Filho amado. E nós devemos nos apoderar disso, não nos permitindo mais ser influenciado por vãs filosofias. Ah, mas a Bíblia é uma filosofia. Não, a Bíblia não é uma filosofia, a Bíblia é a verdade. Ela é a verdade. Ah, pastor, mas não existe verdade absoluta. Existe, ela se chama Palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Se para o mundo não, para o cristão, a palavra de Deus é uma verdade absoluta. E por ela nós vivemos, por ela nós criamos os nossos filhos, por ela nós avançamos, por ela nós somos lavados como água, por ela nós somos purificados, amém? E se necessário for, por ela nós morremos. Amém ou não amém, queridos? Então perceba que a preocupação de Paulo era que a igreja, por causa de falsos ensinos, por heresias, ela não fosse desviada, ou ela não se desviasse do principal alvo dela. Amém, queridos? A igreja de Colosso, especificamente, ela apresentava uma característica muito peculiar. Você vai encontrar, por exemplo, no versículo 5, parte B do versículo, que diz assim: e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé. A igreja colossense, ela apresentava uma característica muito legal, muito boa, e que deve fazer parte de todo cristão: uma fé firme, uma convicção. Essa convicção qual era? A convicção de que Jesus Cristo é o Senhor. A convicção de que Jesus Cristo veio para salvar o homem pecador, do qual eu sou o pior. Ele estava convicto. E Paulo, ele faz questão de exaltar esta boa e grande convicção, essa fé firme, que estava no coração dos cristãos da igreja de Colosso, que provavelmente se reunia na casa de um homem chamado Filemon, que também tem a carta de Paulo a ele, ok? Provavelmente a sede ou a igreja em Colosso, ela ficava na casa de um homem chamado Filemon. Então havia uma característica: eles eram convictos, Jesus é o Senhor. Eu estou convicto, verdadeiramente Jesus é o Senhor. Jesus, Ele é o Messias prometido. Jesus, Yeshua, Ele é o prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Isso era um ponto irrevogável, inquestionável. Mas aí Paulo, no versículo 6 e 7, que é exatamente o texto que nós lemos, ele vai dizer que esta convicção, esta fé firme, agora precisa conduzir a vida desses cristãos a uma raiz profunda e a uma edificação de vida. Amém ou não amém? Paulo vai apontar dois princípios elementares para a vida cristã. Primeiro, criar raízes profundas em Cristo. Segundo, edificar a vida em Cristo. Levante sua mão e diga: eu preciso viver dentro da minha vida cristã dois princípios elementares.
enraizar minha vida em Cristo e edificar minha vida em Cristo. Amém? Você, eu, todo cristão do mundo precisa viver, necessita, carece de trazer esses dois princípios para a sua vida. Porque, amados, a primeira coisa que nós precisamos é de raiz. E Paulo vai dizer isso exatamente no versículo 7. Aprofundem nele suas raízes. Agora, ele começa no versículo 6. E agora, assim como já aceitaram a Cristo, porque a fé convicta que eles tinham em si, era fruto do convite que o Evangelho faz para nós. O Evangelho, querido, é muito mais do que uma pregação. O Evangelho é um convite à liberdade, um convite ao discipulado. Nós já vamos avançar na mensagem para você entender isso. E por causa da pregação do Evangelho, eles reconhecem, eles aceitam o Evangelho e reconhecem a Cristo como Senhor. Então Paulo diz aqui: e agora, assim como vocês já aceitaram, vocês agora precisam mudar de nível. Dá uma cotoveladinha no seu irmão, fala para ele assim: agora você precisa mudar de nível, irmão. Que nível é esse, pastor? Simples, eles já haviam reconhecido a Cristo, agora eles precisavam tomar uma decisão de segui-lo. E para seguir a Cristo, querido, para você se tornar um seguidor, para você andar de acordo com os passos de Jesus, porque uma coisa é você aprender de Jesus, uma coisa é você aprender sobre Ele, outra coisa é você seguir a Ele. Vou repetir, há uma distinção desses dois pontos. Então, uma coisa é você aprender de Jesus, outra coisa é você segui-lo. E nós precisamos distinguir esses dois pontos. Porque não é porque você tem o conhecimento dele, não é porque você tem o conhecimento da sua palavra que você é seguidor dele. Há muitos que o conhecem sem nunca ter seguido a ele. Então, queridos, preste bem atenção, essas duas convicções, elas serão necessárias para você seguir Cristo. Essas duas convicções, elas serão necessárias para você caminhar com Ele, não só aprender dele, mas para você caminhar com Ele, você entrar debaixo do jugo dele, da canga dele. E nós vamos falar sobre isso. Agora, pastor, por que nós vemos hoje, né? E isso está nítido, isso não é só de hoje, queridos, isso não é só luxo do século 21. Muitas pessoas sempre aprenderam muito de Cristo. Pessoas que são dotadas de um grande conhecimento, até mesmo um conhecimento religioso, sabe que Jesus é o Salvador, tem a convicção de que Jesus, Ele é o Messias, de que Jesus é Deus, de que Jesus, Ele voltará, mas essas pessoas, elas não conseguem construir uma vida nele, não conseguem firmar os seus passos e não conseguem segui-lo. Pastor, por quê? Essa pergunta normalmente, né, quando nós estamos falando sobre teologia da salvação, ou doutrina da salvação na ECAMI, há muitas perguntas, né? E a principal delas é: pastor, por que tanta pessoa ouve, escuta o Evangelho, sabe da verdade, sabe que Jesus é o Senhor, é convicto de que Ele morreu por seus pecados, mas não há uma progressão, a pessoa não sai do lugar? Pastor, tem algum motivo específico para isso acontecer? Sim, Jesus mesmo explica isso na parábola do semeador. Jesus explica isso na parábola do semeador. Jesus, quando ele vai explanar a respeito do reino, ele vai dizer que o reino é semelhante a um semeador que saiu a semear. E quando ele estava semeando, parte da semente cai num solo rochoso, num solo seco.
Outra parte da semente cai entre as pedras. Outra parte da semente cai nos espinhos. E outra parte da semente cai em terra boa. Isso já me leva a entender que o problema não está na mensagem, e sim na terra. O problema não está na semente. O problema está no solo onde a semente foi lançada. A semente, de acordo com a explicação de Jesus, quando ele vai explicar, porque os discípulos ouvem aquilo e eles falam, não entendi nada. Eu falo, não entendi. E Jesus ainda vai falar, olha, eu escolhi falar por parábolas para que muitos, ouvindo, não creiam. Pastor, mas como assim? Sim, queridos, por causa da dureza do coração. Mas aos discípulos, aos pequeninos, ele deu o direito de conhecer a verdade do reino. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Versículos 11 ao versículo 15, nós vamos entender a explicação dessa parábola. A semente é a palavra, amém, queridos? E o solo somos nós, amém? Levante sua mão e diga, eu sou o solo. Fala, eu sou a terra. Amados, você é a terra que recepciona a semente. O problema não está na semente. O problema está na terra. Pastor, por que muitos não avançam na fé? Por que muitos não avançam a um nível de compromisso de mais excelência? Mas é necessário avançar, sim. Entenda isso antes de nós lermos o texto. O progresso da vida cristã não está baseado no que recebemos, mas com quem e com o que nos comprometemos. O que caracteriza, querido, uma vida cristã em avanço, o que caracteriza uma vida cristã em progresso, não é o que você recebe. Muitas pessoas, principalmente com a mente cauterizada por essa maldita teologia da prosperidade, que ensina que o importante é o que você recebe e não quem você se torna, faz com que as pessoas acharem que ela está avançando, que ela está no ápice da vida cristã, porque ela recebeu um grande milagre, ou porque ela recebeu um grande benefício. E a vida cristã, a verdadeira vida cristã, ela não está fundamentada naquilo que nós recebemos, mas com quem e com o que nos comprometemos. É a sua convicção conduzindo você a um nível de compromisso maior. É a convicção que você tem. Você está convicto que Jesus é teu Senhor? Vou perguntar de novo. Vou ter que perguntar de novo. Você está convicto que Jesus é o teu Senhor? Você está convicto que Ele é teu Salvador? Você está convicto que Ele morreu e ressuscitou e está à destra de Deus por você? Você crê que Ele é o teu advogado junto ao Pai? Você crê que Ele é o teu justificador? Você crê que Ele já, por meio dele, os seus pecados já foram perdoados? Então agora você precisa segui-lo. Você precisa avançar, querido. Agora, o que marca o seu avanço não é a quantidade de bênção que você recebe. As coisas que Deus nos dá, querido, são irrelevantes perto de quem nós precisamos nos tornar em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer à igreja de Colossenses o quê? Agora vocês já aceitaram, né, Jesus e tal, vocês estão com a fé convicta, agora vocês precisam segui-lo. Agora vocês precisam avançar um pouquinho. Vocês precisam mudar de nível. Agora, por que não muda de nível? Por causa da terra. Vamos entender aqui a parábola, a explicação que Jesus dá para a parábola do semeador. Versículo 11 do capítulo 8 de Lucas diz: eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. Vai prestando atenção. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo
e tira a palavra do coração dele. Vou repetir. Chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Primeiro ponto. Pastor, o que é essa semente que cai na beira do caminho? É aquele que ouve por aqui e sai por aqui. Você ouve a palavra, você vem no culto de domingo, né? Às vezes você vem obrigado, ou porque a esposa obrigou você a vir, ou porque o esposo obrigou você a vir. E aí você vem, olha para mim, ou para um dos nossos pastores e fala: não aguento mais esses caras falar. Entra por aqui, sai por aqui. E aí, sabe o que acontece? A palavra de Deus, que era para gerar fé, porque a responsável de gerar a fé, porque você não tem fé, você recebe fé. Levante sua mão e diga: eu não tenho fé, eu recebo fé. Por que o diabo, ele tem o poder, aliás o poder não, por que ele consegue tirar a palavra? Porque você joga fora. Então o problema não está na semente, querido. O problema está em nós. Muitos, por que muitos ouvem, mas nada acontece? Simples, porque ouve por aqui e sai por aqui. A palavra não encontra lugar aqui. Você veio essa manhã no culto, você está assistindo pelas nossas redes. Quantas palavras você já não ouviu? Quantas vezes Deus já não falou com você? Há quanto tempo você é um frequentador de igreja? E a palavra entra, passa culto, entra culto, a palavra entra por aqui, sai por aqui. E Satanás, vendo você desperdiçar a palavra, o que ele faz? Ele rouba. Sabe por que ele rouba? Primeiro, para que você não creia, porque a salvação é por fé. E se você não crê, você perde a tua salvação. Ah, pastor, então vamos repreender o diabo. Não, eu vou repreender você. Porque você tem deixado a palavra, que é uma joia, uma pérola. Tanto é que quando Jesus vai falar da palavra, ele deu o quê? Ele diz o quê? Não dê pérola aos porcos. A palavra de Deus é uma pérola. É algo valioso, poderoso para transformar a sua vida. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, muitas vezes, amados, nós, por causa da religiosidade, a gente muitas vezes frequenta a igreja por religiosidade. Domingo é dia de ir na igreja. Então, eu acordo no mecânico. Você frequentar a igreja, você vir à igreja, se tornou algo tão mecânico, que você acha que você vai ser recompensado porque você está vindo na igreja. E esse pensamento, queridos, ele é oriundo do romano, do pensamento romano. Porque dentro da tradição romana, a reunião conhecida como Santa Missa tem o poder de remissão de pecados. Não é, querido. Tem um poder de salvação. Nós tivemos a mente cauterizada nisso. Então, eu vou frequentar a igreja, porque eu indo na igreja, vai dar tudo certo. Querido, não é você ir na igreja para dar tudo certo. É você receber Cristo para que a sua vida seja transformada. Descauterize a sua mente. Coloca a mão na sua mente e repita comigo: Espírito Santo, agora, por favor, descauterize a minha mente. Amém. Que você tenha a sua mente descauterizada. E aí você vem, a palavra prega, e ainda muitos saem: eu não concordo com tudo aquilo que aquele pastor falou, não. Eu acho que não é assim. Amados, eu não estou aqui brincando. Eu sou pregador da palavra, eu sou pregador do evangelho. Prego esse evangelho desde os 16 anos de idade. Ensino este evangelho desde os meus 17 anos.
Esse evangelho transformou a minha vida. Esse evangelho transformou a minha história. Não venha me falar que aquilo que eu estou falando e aquilo que você está ouvindo, seja de mim ou de outros pregadores, não tem o poder de transformar a tua vida. E por que nunca transformou? Porque você não quer. Porque você é vaso ruim. Ouve por aqui, sai por aqui. Não absorve a mensagem. E aí sabe quem rouba a mensagem? Satanás. Você pega a mensagem, você pega a pérola que Deus te dá todo domingo, toda quinta. Faz não sei quantos anos que você está ouvindo essa palavra, esse evangelho, seja nessa comunidade, seja em outras comunidades. E a sua vida nunca avançou, você nunca avançou. Porque o diabo rouba. E sabe por que ele rouba? Porque você dá para ele a pérola. Segundo motivo, versículo 12. Perdão, versículo 13. As que caíram sobre a rocha simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Pegou? Você até recebe, nossa, Deus falou comigo, oh glória. Deus falou, olha, Deus falou, meu Deus, olha que palavra. Mas essa crença, essa motivação, ela dura só por um pouco de tempo. Porque aí, muitas vezes a gente pensa que o evangelho e que a vida cristã é uma vida sem problema. Sabe de nada, inocente. Fala para o seu irmão assim, pergunta para ele assim, você crê em Jesus, irmão? Fala para ele, então eu sinto ele dizer, as suas provações estão só começando. No mundo tereis aflições. Mateus capítulo 5, Jesus ele diz, bem-aventurados sois vós que por causa do meu nome são caluniados, são açoitados. Você está achando que vida cristã é brincadeirinha, irmão? Aí o que acontece? A gente crê, nossa, Deus falou, Deus fez promessa, Deus liberou a palavra, mas aí vem a provação. E na hora da provação, você sucumbe na fé. Por quê? Porque você não criou raiz. A falta da raiz faz com que você se torne um crente improdutivo. Vou repetir. A falta de raiz faz de nós crentes improdutivos. Porque, queridos, o que prova que nós somos crentes produtivos não são as folhas que nascem, são os frutos que são gerados. Se você pegar, quem aqui já fez aquela brincadeirinha na escola? Experiência. Você pega um copinho descartável, bota um algodãozinho, é assim ou não é? Bota o algodãozinho, bota um grãozinho de feijão e começa a regar com água, é assim ou não é? O que acontece? Vai nascer, não vai? Você vê até aquela raiz assim, não vê? Quando ela começa a querer nascer raiz. A raiz se aprofunda. Aí o que acontece? Aquela flor, nasce a florzinha, não nasce? Mas nasce fruto. Logo em seguida, depois de algum tempo, o que vai acontecer com aquela florzinha? Com aquela folhinha de feijão. Ela vai morrer, sim ou não? Ela vai gerar fruto? Por quê? Porque a raiz não encontrou profundidade. A raiz, ela é superficial. E todo cristão com raiz superficial não consegue gerar fruto. Não dá fruto. Fica só folha. Oh, nasceu. Até nasceu. Mas se não tiver fruto, e fruto, querido, não nasce logo que a raiz nasce. O fruto começa quando a raiz começa a se aprofundar. Quanto mais profunda a raiz, melhor será o fruto.
Quanto mais profunda a raiz, melhor será o fruto. Agora, se não há fruto, o que acontece? Folha é a aparência, é o que você vê. Até quando nós vamos ser cristão de folha e não de fruto? Até quando seremos cristãos de folha, aparência, religiosidade, mas não seremos cristãos de frutos? Então, queridos, prestem bem atenção. Quando vem a provação, quando vem as dificuldades, aqueles que têm a raiz superficial porque não tem raiz, não aprofundou raiz, vai acontecer o quê? A fé morre. E aí ele vira crente de temporada. Ainda bem que aqui não tem nenhum crente de temporada. O que é crente de temporada? Uma temporada ele é crente, depois ele desvia. Agora eu não quero mais ficar crente. Daqui a pouco ele volta de novo. Pastor, você me aceita de volta, né? Aí daqui a pouco ele cai de novo. Aí vira uma coisa cíclica. Fica aquela coisa cíclica. Eu não vou nem entrar na questão espiritual para não confundir você. Porque este ciclo é um ciclo de maldição chamado o ciclo de Lilith. Mas não vou nem falar sobre isso. Fica para você pesquisar depois. Você que anda vivendo assim, saiba que existe um espírito maligno que coloca você nesse ciclo, ok? Nesse ciclo, a sua vida vive de ciclo. Ora você é crente, ora você é descrente, ora você crê, ora você não crê mais. Você não consegue criar raiz, você não consegue aprofundar raiz. Versículo 14. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem. Todavia, ao seguirem seu caminho, porque amados, aqui você está ouvindo, amém? A hora que a gente acabar esse culto, lá para 1h, 1h30 da tarde, as portas vão se abrir e você vai seguir o seu caminho. Sim ou não? A sua vida vai prosseguir, mas aí o que vai acontecer? São sufocadas pelas ansiedades. Você só vive com preocupação alheia, meu irmão. Você só está preocupado com o almoço, com a janta, você está preocupado com o trabalho, você está preocupado, você tem que pagar conta, você tem que estar preocupado. Você tem tudo quanto é tipo de preocupação, menos com a palavra que você recebeu. Você não se preocupa em guardar a palavra que você recebeu. E se preocupa com tudo, menos com a palavra que você recebe. Pelas riquezas, aí você trabalha pela riqueza, você vive pela riqueza. Tem que trabalhar, eu não vou na igreja porque eu vou trabalhar, porque ganhar dinheiro, comprar carro, né? Riqueza. Você abandona os princípios de Deus, porque você acha que você tem que possuir as coisas, sendo que tudo o que você precisa, Deus te dá enquanto você dorme. Pastor, é verdade isso? Por gentileza, Pedrão, coloca para nós aí Salmo 127, versículo 1 e 2. Tudo o que você precisa, meu irmão, se você confia nele, ele te dá enquanto você dorme. Enquanto você está tirando uma pestana, vivendo de acordo com o Salmo 3, Ismael, em paz deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. E enquanto você está lá, tem um Deus poderoso, que de acordo com a palavra, Isaías 64 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ninguém conhece, desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu um Deus semelhante a ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o Deus que trabalha. Agora olha o que diz o texto. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que a desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Versículo 2. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Você está preocupado com as riquezas, você vive para o seu trabalho. Você não consegue administrar o seu tempo e colocar
tempo para o trabalho e tempo para Deus. E aí você é obstinado pelo trabalho. Porque o trabalho, você entende que o teu sustento vem do teu trabalho. Não, o teu sustento vem do Senhor. É Deus que dá o teu sustento. Eu lembro do pastor Wellington, logo que ele virou... Posso contar, pastor Wellington? Logo que o pastor Wellington se tornou profissional liberal, se tornou um empresário da www.wellingtoncarpintaria.com.br, começou a surgir um monte de serviço. E houve um momento que ele começou a trabalhar. É domingo, tal. Começou a deixar as coisas de Deus. Eu sentei com ele, peguei e falei: filhão, até quando você vai fazer isso? Você acha que o teu sustento vem do teu trabalho? Por quê? Ele lembra, pastor? Trabalhava, e cadê o dinheiro? Trabalhava, cadê o dinheiro? Trabalhava, cadê o dinheiro? Até um dia que ele mesmo por si só tomou a decisão, falou: não vou mais, eu não troco mais as coisas de Deus pelo trabalho. O que aconteceu? Pergunta para ele depois. Porque o teu sustento vem de Deus. Quem tem coragem de levantar as mãos e declarar isso? Isso é uma declaração, tome muito cuidado do que você vai dizer. Só diga se você tiver convicção. Diga: o meu sustento não vem do meu trabalho. O meu sustento vem do Senhor, que supre as minhas necessidades enquanto eu estou dormindo. Então dorme, irmão, descansa, para com esse negócio de Deus está cuidando de você, o teu Pai está cuidando de você. Alô? Abraça o teu irmão que está perto de você, para ele crer com mais convicção. Fala para ele assim: o teu Pai está cuidando de você, irmão. Fala: não fique obstinado pelo trabalho. Fala para ele: não fique obstinado pelas riquezas. Mas é só as riquezas? Não. Aqui ó, olha só. São sufocados pela muita ansiedade, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. O que são os prazeres dessa vida? Entretenimento. Aí você troca as coisas de Deus por churrasquinho. Você troca as coisas de Deus por clube. Você troca as coisas de Deus por momentos de lazer e de prazer. Eu não estou dizendo para você que é errado você ter prazer. Eu não estou dizendo para você que é errado você ter um tempo de lazer. Eu não estou dizendo para você que é errado você ter um tempo de entretenimento. O que eu estou dizendo para você é que quando você prioriza isso, tudo isso sufoca a palavra que você recebe e te impede de avançar, porque você não consegue crescer em níveis de compromisso. E preste bem atenção, querido, o seu crescimento na vida cristã, o seu avanço na vida cristã, vai depender do nível de compromisso que você assume. Não tendo vida de compromisso, não estabelecendo um nível de compromisso, você não vai avançar, meu irmão. E aí você vai ficar sempre naquela superficialidade, falando de propósito e não realizando o propósito, não entendendo o propósito. Cuidado, amados. Eu não estou falando para você que você não pode ter. Pegue dinheirinho, vai viajar, é importante. Tire férias, é importante. Você precisa disso. Não é nem por mérito, é por necessidade. O descanso faz parte do conjunto da obra. Amém ou não amém? Vai para a praia, irmão, vai para Ubatuba. Profecia, hein, pastor Wellington? Vai, querido, vai, mas não priorize isso, amém? Esse momento é um momento para você desfrutar, não é a sua prioridade. A sua prioridade, como bem falou a pastora aqui, na ministração de louvor, se chama Jesus, se chama o reino de Deus. Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, até, querido,
até a viaginha vos serão acrescentada. Quando você não prioriza, Deus te acrescenta. Você não tem ideia. Quando você não prioriza, Deus te acrescenta. Quando você não prioriza, Deus te acrescenta. Então não viva por prioridade, viva por acréscimo. Eu quero profetizar que se você priorizar o reino de Deus, Deus vai te acrescentar descanso, Deus vai te acrescentar viagem, Deus vai te acrescentar viagem de avião. Você vai desfrutar do melhor dessa terra. É o que Ele deseja também. Pastor, mas por que não acontece? Porque você prioriza isso. E quando você inverte a prioridade, você começa a não viver o que Deus já preparou para você. Quem está me entendendo? E não conseguem amadurecer. Porque você vive preocupado. Porque você vive priorizando riqueza. Porque você vive priorizando os prazeres dessa vida. Você nunca amadurece. Você nunca, eu não posso fazer isso porque, olha, eu preciso curtir meu edredom. Os prazeres da vida, o trabalho, estão impedindo você de avançar. Quem está me entendendo? Eu não estou falando para você pedir demissão amanhã do serviço. Eu estou falando para você, existe tempo para tudo. Eclesiastes 3:11, parte A do versículo diz: tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Bota para mim, por gentileza, Eclesiastes 3:11. Apenas a parte A do versículo vai dizer: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Só isso. Tudo tem seu tempo, irmão. Hora de trabalhar? Trabalha com dedicação, tal. Acabou o trabalho? Fecha a porta do trabalho. Abre a porta da família. Curta a sua família. Eu não sei se você sabe, se você amar a tua família, você também está servindo a Deus. Porque o teu primeiro ministério não é a igreja, é a tua casa. É a tua família. São os teus filhos. Curte tua família. Na hora de dormir, ou em algum momento, ou na hora de acordar, é o seu momento com Deus. O seu compromisso com a causa de Deus, a igreja. Será que na sua agenda não cabe um nível de compromisso maior com Deus? Para você vir num culto de quinta, estou falando aqui dessa comunidade, para você se dedicar a alguma rede, para você se integrar a algum ministério, para você fazer uma escola, um ECAME, um CAM, uma escola de profetas. Até quando você vai viver, querido, sem amadurecer, sem avançar? Até quando você vai trocar as coisas de Deus por trabalho e por entretenimento? Aí não amadurece. Fica sempre na superficialidade. No entanto, as que caíram em boa terra, aqui graças a Deus só tem gente com boa terra, são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança. Olha aqui a caminhada. É contínuo, porque perseverança fala de algo contínuo, algo que não para, algo que não desiste, algo que não estaciona. E com perseverança, por causa da perseverança faz o quê? Frutificam. É a progressão da vida cristã. Só existe um motivo para você não avançar na vida cristã. Só existe um motivo para você não avançar na vida cristã. Levante sua mãozinha e diga: eu sou a terra. Diga: eu só não avanço porque eu posso estar priorizando coisas e não Deus. Aqui está o problema. O progresso, a vida cristã nos traz 3 momentos. Aqui nós vamos voltar para Colossenses, bem rapidinho, que agora eu vou começar a pregar, mas a pregação mesmo é 15 minutos, até agora foi a introdução. Amém? A vida cristã nos traz 3 momentos que nos conduzem a um crescimento e a um comprometimento maior com Cristo. Quais são esses 3 momentos? Primeiro, o momento do convite. Você já ouviu o evangelho, sim ou não? O evangelho é um convite. E o convite é algo que você recebe. O segundo momento é um momento da decisão. É um momento de posicionamento.
E posicionamento é você que toma, amém, queridos? Posicionamento é você que precisa tomar, uma decisão você precisa tomar. E o terceiro, o propósito. E o propósito é algo que você cumpre. Agora você só pode cumprir o propósito se você tomar uma decisão. E você só vai tomar uma decisão se você aceitar um convite. É isso ou não é? Vamos voltar, traga à sua memória aí o dia que você reconheceu Jesus. Por que você reconheceu? Porque você recebeu um convite. Porque nós recebemos um convite. E esse convite foi o quê? Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga. Em outra versão vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo. Lembra que eu já expliquei o que é jugo? Jugo, imagina que fosse uma madeira, né, reta, que prensa os bois ou os cavalos, para que todos andem em linha reta. O que Jesus está falando aqui? Entrem debaixo da minha canga, ou tomem sobre vocês o meu jugo. O que ele está falando aqui? Alinha o teu coração comigo. Vem andar do meu lado. Olha que convite lindo, gente. Olha que convite maravilhoso que Jesus está fazendo para você. Vem andar comigo. Venha na minha canga, porque na minha canga você vai caminhar alinhado comigo. Você vai caminhar do meu lado, nós vamos andar junto. Jesus está chamando você para andar junto com Ele, irmão. Isso é o convite. Jesus está falando, vinde a mim. Você está cansado de carregar o peso do pecado? Porque o que pesa não são os seus problemas, o que pesa é o peso do pecado. Porque quando você se liberta do pecado, os problemas deixam de ser problema e se tornam oportunidades. Entendeu ou não? Então, a primeira coisa que acontece, o primeiro momento que nós vivemos, é o momento do convite. É o momento que você recebe o evangelho para quê? Versículo 29, tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. O que Jesus está falando? Vem andar comigo para você aprender de mim. Para quê? Porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Deixa eu falar para você, querido, o descanso que você está precisando, eu não estou falando descanso corporal, porque descanso corporal, se uma boa noite de sono resolve. Mas muitas vezes você anda perturbado de mente, com o coração aflito, vivendo momentos difíceis assim, você, interior. Você não tem paz. Essa paz que você precisa, você não vai encontrar em um momento. Eu vou para a boate. Você não vai achar. Eu vou para o boteco. Você não vai achar. Eu vou para o cabaré, pior. O descanso para a tua alma que você está precisando, você vai encontrar debaixo da canga, debaixo do jugo de Jesus. Você precisa alinhar o seu coração com Ele. Às vezes a gente vai tentando suprir, né, essa falta de paz que a gente tem dentro de nós, com momentos. E a melhor coisa, querido, para você suprir essa paz não é um momento, é uma pessoa. Por isso que Ele faz o convite. Vinde a mim. Eu não sei se entrou alguém aqui que precisa desse convite hoje. Se você entrou aqui hoje e você ainda não entendeu que você precisa de Jesus, eu vim aqui nesta manhã dizer para você, você precisa dele. A paz que você está precisando aqui, a paz que você tem tanto buscado em momentos, você vai encontrar não em momentos, mas em uma pessoa. E Jesus hoje está fazendo um convite, como Ele já fez o convite para muitos e nós aceitamos o convite, é por isso que nós estamos aqui. Você é fruto de um convite, amém, querido? É o convite do vinde a mim. É o convite do vinde a mim. Amém, queridos? Esse convite consiste em liberdade. Jesus, Ele quer dar para você a verdadeira liberdade. O pecado é uma falsa liberdade. Ele te convida a um discipulado, a aprender dele.
Aos discipuladores, aprenda isso. Nós, como discipuladores, nós ensinamos Jesus. Mas a decisão de seguir Jesus é do discípulo. A nossa função é ensinar, não é obrigar a pessoa a seguir. Jesus faz um convite para você, não para você aceitar Ele, porque na verdade é Ele que te aceita, e diga-se de passagem, Ele já te aceitou na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, Ele com as mãos abertas, Ele estava já dizendo para você, vem a mim, vem a mim. Não, você não está entendendo, vem a mim. Vem a mim, Ele já está te convidando, é um convite. A cruz não é um escândalo, a cruz é um convite. Amém? E esse convite também consiste em você viver a paz interior que você tanto precisa. Você quer viver em paz, não quer? Você precisa de paz, não precisa? Essa paz você não vai encontrar, querido, em momentos. Não troque uma pessoa por momentos. Não troque uma pessoa por momentos. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que acontece na nossa vida cristã é o convite, é a pregação do Evangelho. E quando nós ouvimos o Evangelho, nós aceitamos o convite. Vinde a mim, eu vou. O que Ele faz? Ele tira o meu fardo, porque Ele perdoa todos os meus pecados. Ele me justifica diante de Deus e me faz uma nova criação. Isso é a verdadeira liberdade. Ele me faz um convite para aprender dele, para um discipulado. O que é discipulado? Ele me chama para sentar na mesa. Porque aquele que ele recebe por filho, filho não come de pé, filho senta na mesa. Não está entendendo? Lugar de filho é na mesa. E quando Jesus fala, aprendei de mim, o que Ele está falando? Senta na minha mesa. Foi exatamente o que Davi fez com Mefibosete. Quando Davi se lembra de Saul, e ele manda Ziba buscar Mefibosete. A Bíblia fala que Mefibosete estava como muitos de nós, como um cão morto, zero à esquerda. E Davi fala para ele, a partir de hoje, eu vou restituir você tudo que é seu de direito. Isso é o que o convite de Jesus faz. E a partir de hoje, como filho, você vai comer pão na minha mesa. Esse é o convite que Jesus faz. E por que Jesus faz esse convite? Porque Ele não te enxerga como escravo. A visão de Jesus, a visão do Senhor é diferente com a que você tem. A visão de Jesus, Ele não enxerga você um escravo, Ele enxerga em você filho. Você é um filho. Bata no ombro dessa pessoa que está perto de você, seja quem for, fala para ela, você é um filho. Fala, você é uma filha. Amém? Agora, amados, não pode só ficar no convite, amém? Vai chegar um momento, e eu entendo que muitos precisam, eu entendo que muitos já chegou nesse momento, que você precisa tomar uma decisão. E qual é essa decisão? De segui-lo. Porque, como eu disse, uma coisa é você aprender de Jesus, outra coisa é você tomar uma decisão de segui-lo. Agora, para você segui-lo, você vai ter que tomar algumas decisões. Vamos ver o que diz a palavra? Mateus 16, versículo 24 diz: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Por isso que eu falo que aprender de Jesus, querido, é uma beleza, é ou não é? Hein, Rodrigão, quando está dando discipulado, o coração enche, ai, que maravilha, olha como é bom conhecer. Mas para você seguir, conhecer é uma coisa, mas para você seguir Ele, para você caminhar com Ele, debaixo da canga dEle, você vai ter que aprender primeiro a renúncia. Ninguém consegue seguir Jesus sem abrir mão de algo. Ninguém consegue seguir Jesus. Ninguém consegue se tornar um cristão autêntico. O que é o cristão? É o pequeno Cristo. Muitos se tornam cristão de religião, porque conheceu.
mas não segue Ele, não traz o caráter dele, não absorve o ensinamento para que eu me torne igual a Ele. Porque para isso eu vou ter que abrir mão de muita coisa. A primeira coisa que precisa acontecer é renúncia. O que ele fala? Negue-se a si mesmo. Entenda algo, querido. Preste bem atenção nesse texto. João 12, versículo 24 ao 26 diz: em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Sabe por que tem muito cristão que não consegue gerar fruto? Porque não morreu. Você precisa morrer, irmão. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que chegou a hora da tua morte. Mas não estou falando que você vai bater com as 10 e vai dar trabalho para o João lá na funerária. Não é isso que eu estou falando. Para garantir o emprego, né, filhão? Não é isso, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que agora chegou o momento. Se você quer seguir Jesus, você vai ter que morrer para a tua carne. Você vai ter que morrer para você mesmo. Essa é a palavra, negue-se a si mesmo. Para você produzir o fruto, para você, querido, para você cumprir o teu propósito que já foi determinado, você foi eleito para um propósito, Deus tem um propósito para a tua vida, mas para você cumprir esse propósito, você não vai conseguir antes de você morrer para você mesmo. Não vai viver propósito enquanto você viver para si mesmo. Então, para seguir Jesus, querido, não é só, né? Não vai achando que, eu vou atrás. Não. Jesus não está chamando para você ir atrás dele. Jesus está chamando você para você andar alinhado com ele. É debaixo da canga, é debaixo do jugo. Tome sobre vós o meu jugo. Entrem debaixo da minha canga. É andar alinhado, não é andar atrás. Seguir Jesus não é andar atrás dele, é andar alinhado com ele, é andar do lado dele, é aprender dele, é viver por ele. Por isso que Paulo em Gálatas 2:20 ele diz o quê? Fui crucificado com Cristo e agora vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é a renúncia, é matar o seu eu, é morrer para você mesmo. Sem essa renúncia, você não vai passar de um frequentador de igreja. E não é isso que Deus tem para você. Se a semente não morrer, levante sua mão, eu sou a semente. E para dar fruto para o reino, eu preciso morrer. Só que essa morte não é Jesus que te mata, é você que tem que decidir morrer. Assim como ele decidiu morrer por você. Que ele disse: ninguém me mata, eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele deu a vida dele por você, por que você não pode dar a sua para ele? Ele deu a vida dele por sua causa, e por que agora você não pode doar a sua vida pela causa dele? E qual é a causa dele? Evangelho, igreja e reino. Por que você não pode? Porque você está como aqueles discípulos? Senhor, deixa primeiro eu enterrar minha mãe e meu pai. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, querido. Porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Não existe seguidor de Jesus se não renunciar. Renúncia faz parte da vida cristã. Renúncia faz parte da vida cristã, querido. Você só vai progredir na vida cristã o dia que você tomar uma decisão de renunciar muitas vezes o seu descanso, de renunciar a tua vida, de renunciar às tuas vontades, de renunciar o seu desejo. E é interessante, querido, que quando o tempo vai passando, o nível de renúncia vai aumentando. Não sei se você sabe.
A vida cristã é igual videogame, vai mudando de fase e vai ficando cada vez mais difícil. Mas qual que é a garantia? O pastor Jean pregou quinta-feira. Tudo isso que você faz é acrescentar riquezas. E quando você chegar lá, você vai receber uma coroa. Tem uma coroa preparada para você, querido. Preste bem atenção, ninguém ganha de Deus no dar. Nada que você renuncia vai ficar sem galardão. Não fica sem galardão. Com Deus você não perde, querido. Ninguém ganha de Deus no dar. E por último, para concluir, o propósito. Atos 1:8 diz: contudo recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Serei o quê? Sereis o quê? O maior propósito de Deus é você ser testemunha dele. Você precisa se tornar a maior testemunha de Jesus. Ah, pastor, mas é pregar o evangelho. Não, quem prega o evangelho são os evangelistas. A nossa função e a nossa maior missão não é se tornar um pregador de púlpito. Pode ser que Deus tenha esse dom para você, um serviço profético. E eu profetizo que Deus levante muitas pessoas com serviço profético neste tempo. Porque precisa, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. O maior propósito que você precisa cumprir. Porque propósito, ele é cumprido, querido. Amém? Ele é cumprido, você precisa cumprir um propósito. Levante sua mão e diga: eu preciso cumprir um propósito. E qual é o maior propósito? Por que que ele colocou o Espírito em você? Por que que ele doou o seu Espírito para você? Para você se tornar uma testemunha. Para você se tornar uma testemunha. Tanto em Jerusalém como na Judéia, quanto em casa, quanto no serviço, onde for, você carrega um testemunho. E detalhe, o testemunho não é uma mensagem, é uma marca. Levante sua mão e diga: o meu testemunho não é uma mensagem, é uma marca. Vou dizer para você como é. Um homem em Jerusalém foi curado pelo Senhor da sua cegueira, porque Jesus ele fez um lodo com saliva, amém? Vamos falar saliva que é mais bonito, vamos falar guspe, né? Jesus ele faz aquele lodo e ele toca nos olhos do homem e fala: vai lavar no tanque de Siloé. A Bíblia fala que ele vai, lava, as pessoas veem aquele homem agora enxergando, o sinédrio prende ele e fala: ele não era cego. Já começa, você já viu que a luta começa desde quando Jesus toca. Se Jesus tocou em você, querido, ele não vai tirar os seus problemas, ao contrário, os seus problemas começam. Nossa, está amarrado, esse pastor só prega desgraça. Não, isso não é desgraça, querido, isso é bênção. Porque são as perseguições que nos empurram para frente. Uma redundância aí, né? Empurrar para frente. Esse homem, ele sofre já, por causa da cura, ele já começa a sofrer uma perseguição. Chama os pais dele, e aí ele não vai falar de uma mensagem, ele vai falar de uma marca. Ele vai dizer: eu não sei, eu só sei que eu era cego, e hoje eu vejo. Eu era cego, mas hoje eu vejo. O testemunho não é uma mensagem, é uma marca. Você carrega uma marca. O que Jesus fez em sua vida não é uma mensagem, é uma marca. Muito mais do que uma mensagem, você carrega uma marca. Eu sei que eu era drogado e hoje eu sou dele. Eu sei que eu era desviado e eu sou dele. Eu sei que eu era pobre, cego e nu e hoje eu tenho. O dia que ele me tocou, eu nunca mais fui o mesmo. O dia que ele me tocou, eu nunca mais fui o mesmo. No dia que eu o encontrei, eu nunca mais fui o mesmo. Você não carrega, você carrega muito mais do que uma mensagem. O cristianismo é uma marca, você carrega uma marca. Uma marca.
Nós carregamos uma marca. Antes eu era, hoje eu sou. Isso é o testemunho. E o maior propósito que Deus estabeleceu para todos nós não é carregar somente uma mensagem, porque a mensagem tem que ser fruto da marca. Vou repetir. A mensagem deve ser fruto da marca que você carrega, porque senão é uma coisa aleatória. Senão se torna uma coisa aleatória. Não. A mensagem que você possui deve ser fruto da marca que você carrega. Levante sua mão e diga: eu carrego uma marca. E essa marca é a marca de Cristo. Eu sei que eu era cego, mas hoje eu vejo. Eu sei que eu era perdido e Ele me encontrou. Eu sei quem eu era e sei quem hoje eu sou nele. Você tem uma marca, e essa marca é o teu maior propósito. Amém, queridos? Progresso da vida cristã. Você começa pelo convite, sai do nível do convite e entra no campo da decisão. Sai do campo da decisão para cumprir um propósito. Amém?